Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é terça-feira, dia 15 de setembro. Nós estamos com um alimento diário, essa série, Os Ministros da Nova Aliança. Esse é o volume 6, Embaixador de Cristo. Nós estamos na terceira semana com a mensagem 23. Quando sou fraco, então é que sou forte. Ó Senhor Jesus, a nossa força não vem de nós mesmos, vem do Senhor. Por isso a gente precisa reconhecer, Senhor Jesus, que nós precisamos dEle, invocar o nome dEle, Senhor Jesus. Ele quer provar a nossa fé, Ele quer que a nossa fé se torne cada vez mais valiosa, Senhor Jesus, para a gente poder realmente começar a tocar naquilo que importa, naquilo que realmente tem valor, ó Senhor Jesus. Para isso a gente precisa exercitar o nosso espírito. Pelo exercício do nosso espírito, o Senhor vai nos concedendo espírito de sabedoria e de revelação. Revelação para a gente ver o que de fato Ele quer nos mostrar na sua palavra, qual a direção que Ele deseja nos dar na palavra profética, na sua palavra atual. Sabedoria para trazer isso para a nossa vida, para o nosso viver e levar isso para outras pessoas como vida. Importante sempre a gente conseguir ouvir a voz do Senhor, assim a gente vai tendo mais clareza, mais discernimento a respeito daquilo que Ele deseja transmitir a cada um de nós e por meio de cada um de nós, para que isso alcance os seus filhos e assim nós sejamos cooperadores no cumprimento da sua vontade. Que o Senhor nos abençoe com bom desfrute dessa palavra, ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. 2 Coríntios capítulo 5, versículos 1 e 2. Ó Senhor Jesus, sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Ó Senhor Jesus. 1 Pedro capítulo 5, versículos 7 e 8. Ó Senhor Jesus, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. Judas, versículo 25. Ó Senhor Jesus. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela. Você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Já lemos e oramos. Agora vamos para o alimento diário. O título de hoje: humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus. Ó Senhor Jesus. Ontem vimos que os atuais acontecimentos evidenciam nossa fragilidade e a necessidade de invocarmos o nome do Senhor. Por outro lado, eles também revelam nossa condição de peregrinos nesta terra. Em 2 Coríntios, é-nos revelado que moramos em um tabernáculo terrestre que se está desfazendo. Portanto, esta não é a nossa morada permanente. A nossa morada está nos céus. Amados, nossa pátria é celestial. Portanto, não podemos firmar raízes aqui. Ó Senhor Jesus. Por outro lado, a pandemia que se alastra pela terra é um teste para nós, pois o Senhor, por meio dessa situação, quer purificar-nos pelo fogo, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A melhor tradução para esse versículo é: para que a prova da nossa fé, muito mais preciosa do que a prova do ouro perecível, mesmo que apurado por fogo, redunde em louvor. Portanto, não é o valor da fé que está sendo provado, mas nossa fé. O ouro é provado pelo fogo. Da mesma maneira, Deus prova a nossa fé por fogo. Ó Senhor Jesus. Querido leitor, por meio das atuais circunstâncias, Deus testa a nossa fé para purificar-nos e aprovar-nos.
Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Ó Senhor Jesus, podemos olhar para a pandemia de coronavírus e vê-la como algo extraordinário. Entretanto, esse é apenas um prenúncio da grande tribulação. A partir de agora, as calamidades naturais e todas as profecias se intensificarão até aquele dia. Ó Senhor Jesus, qual deve ser a nossa atitude diante desse fato? A resposta está aqui. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Ó Senhor Jesus. Amados, a natureza soberba e orgulhosa do ser humano está cada vez mais em evidência. As pessoas são estimuladas a ser arrogantes e autossuficientes. O homem hoje é altivo e confia na sua tecnologia e indústria, nos seus negócios, nos avanços da medicina. Mas um pequeno vírus fez desmoronar toda a estrutura humana. O desejo de Deus é que o mundo se prostre diante dele. Ele é o único Deus. Como igreja, humilhemo-nos diante do Senhor, tirando de nós toda arrogância, reconhecendo nossa posição de fragilidade e nos arrependendo de nossos pecados. Lancemos ainda toda a nossa ansiedade sobre o Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Ó Senhor Jesus. O versículo seguinte nos alerta a ser sóbrios e vigilantes, pois o diabo, nosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Portanto, cuidemos de nós mesmos e também daqueles que estão à nossa volta, ainda que à distância. Vamos usar as redes sociais e tudo o que estiver a nosso alcance para apacentar uns aos outros. Dessa maneira, nosso adversário não achará brechas para nos devorar. Ó Senhor Jesus. Prosseguindo, resistir firmes na fé, certos de que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ó Senhor Jesus. Queridos irmãos, neste período de prova, permitamos que o Senhor nos aperfeiçoe. Sejamos diligentes e busquemos ser fundamentados, firmados e fortificados em Sua palavra, na oração e na comunhão com o Pai. Os últimos acontecimentos mostraram como tudo nesta terra é efêmero. Diante desse caos, nossas posses nada valem e percebemos aquilo que realmente importa: estar com a família, com os irmãos, saber que todos estão bem. Portanto, aprofundemos nossa comunhão com o Senhor, com a família e com os irmãos, cuidando das pessoas com amor. Dessa forma, seremos aprovados. Amém. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. A intenção de Deus é nos fazer passar pelas provações. Senhor Jesus, é nos aperfeiçoar, é provar nossa fé. Senhor Jesus, é mostrar que aquilo que realmente importa em nós, aquilo que realmente tem valor, que é precioso na nossa vida, é a fé. É aquilo que nós adquirimos de Deus. As outras coisas, Senhor Jesus, tudo pode ser abalado, mas a nossa fé, ela também pode ser abalada se não estiver firme. Senhor Jesus, quanto mais fé você tiver, quanto mais elementos divinos, mais firme você vai estar, mais fundamentado, mais firmado. Senhor Jesus, agora se sua fé for pouca, for pouco provada, for pouco levado diante de Deus, ó Senhor Jesus, a gente vai se desesperar por qualquer coisa. Mas que quando a gente realmente exercita a fé, a gente percebe que Ele tem cuidado de nós. Senhor Jesus, e a gente precisa da nossa parte permitir que Ele continue cuidando de nós e que Ele possa intensificar esse cuidado. Senhor Jesus, que Ele possa intensificar o seu aperfeiçoamento. Senhor Jesus, todas as situações, porque isso nos leva a perceber o que mais tem valor, aquilo que vem do Senhor. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, quem realmente fica se firmando nas coisas do mundo,
na tecnologia, né, na sua autossuficiência, na sua própria capacidade, nos seus negócios. Ó Senhor Jesus, eu tenho dinheiro, sou intocável. Ó Senhor Jesus, realmente percebeu que, né, com essa mínima sacudida, né, da pontinha do dedo de Deus, ó Senhor Jesus, já abalou tudo. Senhor Jesus, o homem não pode ficar realmente firmado nessas coisas. E nós, como cristãos, precisamos perceber que a nossa pátria é celestial. Senhor Jesus, nós não somos nessa terra, não somos dessa terra, Senhor Jesus. Por isso a gente precisa realmente nos manter sóbrios, nos manter vigilantes, nos manter diante do Senhor. Tudo nesse mundo é passageiro, tudo é aparente, Senhor Jesus. O inimigo ele quer realmente nos limitar, né, às coisas dessa terra, né, nos dar uma vida de aparência, Senhor Jesus. Mas o Senhor ele quer colocar algo em nós que é real, Senhor Jesus. Se a gente fica ali focado só nas coisas da terra, tem que trabalhar, tem que me sustentar, tem isso, isso e aquilo, a gente não percebe a real intenção do inimigo por trás disso tudo, e a gente também não consegue tocar no cuidado de Deus. Por isso o Senhor ele permite que a gente seja abalado, que as coisas dessa terra sejam abaladas, Senhor Jesus, para a gente poder realmente perceber que só o Senhor é o nosso firme alicerce. Ó Senhor Jesus, só Ele é o nosso alicerce, só Ele pode realmente nos firmar, Senhor Jesus. Por isso que a Bíblia fala que a gente precisa tocar no Senhor, porque Ele é fogo consumidor. As coisas dessa terra, até as coisas da esfera celestial, da esfera invisível, até isso tudo pode ser abalado. Só Deus não é abalado, só a sua palavra não é abalada. Por isso que Ele quer dar para nós algo firme, Senhor Jesus. Mas hoje, se a gente for acompanhar as coisas que estão acontecendo, a gente vai realmente ser cristãos superficiais. Por isso o Senhor quer que a gente se aprofunde na palavra, que a gente perceba que nós somos peregrinos. Ó Senhor Jesus, as coisas dessa terra não são as nossas coisas. A vida dessa terra não é a nossa vida. Nós estamos aqui de maneira passageira. Nós somos peregrinos, nós estamos passando por essa terra, passando por essa vida. Por isso o Senhor nos deu esse corpo, né, um tabernáculo. É algo móvel, Senhor Jesus. Não é permanente. Ó Senhor Jesus. Por isso o Senhor veio provar todas as coisas com fogo. Por isso mostrou, né, que Ele não quer provar o valor da fé, mas Ele quer provar a nossa fé em si, Senhor Jesus. A gente já viu, né, o que é fé? Fé é aquilo que vem de Deus para nós, né? A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não é qualquer palavra, mas é a palavra que está vindo da boca do Senhor. É a palavra profética, a palavra atual de Deus. A palavra de Deus tem muita por aí. E o inimigo, até mesmo, a gente já tem visto, né, na última semana, no início da semana, a gente viu, Senhor Jesus, que o inimigo ele usa a palavra para enganar. Ele pegou a própria palavra de Deus, confundiu Eva e enganou Eva. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. E hoje não é diferente. Hoje, se você não estiver atento ao Espírito para ver o que realmente está sendo trazido para você como vida, o inimigo ele vai pegar essa palavra e usar essa palavra como morte, Senhor Jesus. Então a gente precisa realmente exercitar o Espírito. O inimigo está vindo com tudo, usando uma palavra, né, cheia de fermento, uma palavra deturpada, Senhor Jesus, uma palavra que não é a palavra de Deus. Parece com a palavra de Deus, mas não é aquilo que está saindo da boca de Deus. Ó Senhor Jesus, a Bíblia já está escrita há muitos anos. O inimigo ele conhece a vontade de Deus, por isso que ele foi altivo. Ele quis se colocar numa posição, né, em que ele achou que Deus ia usar ele, então ele foi usando de muita capacidade, de muita habilidade para se provar digno diante de Deus, mas ele queria roubar o lugar de Deus. Ó Senhor Jesus, já Cristo veio, né, de maneira humilde, né, Senhor Jesus jamais usurpou, né, o lugar de Deus, jamais tirou a glória, a honra de Deus, ó Senhor Jesus, mas ele pegou tudo e deu na mão do Pai. E hoje da mesma forma, o inimigo ele quer até que você conheça a palavra, mas só com a mente, sem exercitar o Espírito. Aí o que acontece? A palavra sem o Espírito
mata. Por isso que, né, em Coríntios o Senhor vem mostrando para nós, né, Senhor, toda a condição da igreja em Corinto, né, toda a esfera de Corinto ali, ó Senhor Jesus, né, várias pessoas vieram ali, começaram a deturpar o evangelho, Senhor Jesus, e passaram a menosprezar a palavra apostólica. Vieram trazendo uma palavra de Deus, mas que não era uma palavra de direção de Deus. É isso que precisa realmente atentar. Hoje tem muita palavra por aí, palavra de Deus, mas qual é a intenção por trás dessa palavra? Ó Senhor Jesus, é isso que a gente precisa perceber. A gente precisa perceber qual é a palavra de Deus, aquilo que está vindo de Deus, aquilo que está vindo como orientação para nós. Por isso ele está mostrando para nós: humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus. Nós precisamos nos colocar debaixo de Deus, porque o inimigo de Deus, ele é altivo. Ele se coloca contra tudo aquilo que vem de Deus. E se nós realmente seguimos o caminho do ser humano, o caminho de se exaltar, o caminho de se colocar em evidência, o caminho de ser arrogante, ó Senhor Jesus, de ser altivo, de achar que é superior a todas as coisas, nós vamos seguir o caminho do inimigo. Mas nós podemos, diante de Deus, fazer uma coisa que jamais o inimigo vai fazer: se humilhar. Ó Senhor Jesus, se você está recebendo uma palavra e você não consegue, por meio dessa palavra, se colocar diante de Deus de maneira humilde, então a palavra que você está recebendo não é de Deus. Ó Senhor Jesus, a gente tem recebido palavra, está mostrando para nós o caminho do Senhor, o caminho de exercitar o Espírito, de ter discernimento, de ouvir o caminho de Deus, de conhecer realmente o fundamento da palavra e receber a palavra profética, a palavra de direção. Mas se isso está te enchendo de orgulho, ó Senhor Jesus, não é a Cristo que você está seguindo. Ó Senhor Jesus, a gente traz aqui, por um lado, uma palavra, para te firmar, para te fundamentar, para te colocar diante do Senhor, mas isso precisa gerar em você um sentimento de humildade, um sentimento de receber, de realmente receber a palavra e de perceber: olha, Cristo está querendo mudar todas as coisas. Ó Senhor Jesus. Então, a gente quer realmente trazer uma palavra de desfrute, uma palavra de direção, mas não é para a gente discutir doutrina com alguém, não é para discutir palavra, mas realmente para cada um olhar diante do Senhor e ver sua própria condição. Por isso o Senhor está mostrando para nós aqui que, a verdadeira tradução para o versículo aqui é: para que a prova da nossa fé, muito mais preciosa do que a prova do ouro perecível. Senhor Jesus, como que o ouro é provado? Você coloca ele num cadinho, Senhor Jesus, e aí esse cadinho vai aquecer, ele é feito de uma estrutura que vai fazer com que aqueça muito mais do que o simples calor de um fogo direto. Então esse cadinho fica incandescente, tamanho fogo que vem sobre ele, e aí o ouro, vai para o estado líquido. O ouro, por ser mais pesado, vai para o fundo e todas as impurezas, elas vêm à tona, elas aparecem. Aí vem o trabalho do ourives, que é purificar esse ouro, Senhor Jesus. E aí a gente precisa ver o caminho do Senhor. Assim como ele é o ourives, assim como ele também, ele é o oleiro também que molda o barro, e ele tem direito sobre a sua massa. Ele tem direito sobre nós. Mas a gente precisa realmente deixar com que esse fogo exponha tudo aquilo em nós que é inadequado, para a gente realmente ir diante de Deus, e Ele possa ir removendo de nós. Só que esse remover causa um certo incômodo, causa uma certa dor, digamos assim. Ó Senhor Jesus, mas é o valor da fé. Aí você vai percebendo: olha, isso aqui tem mais valor na minha vida, tem mais peso. Isso aqui, Senhor Jesus, isso tudo é abalável. Isso tudo pode ser retirado da minha vida. Senhor Jesus, isso aqui precisa permanecer na minha vida. É por isso que a gente tem que ser provado. Mas eu só vou perceber se eu me humilhar diante de Deus, se eu for humilde. Ó Senhor Jesus, Deus está provando, não é o valor da fé, mas é a fé em si. Olha, não é simplesmente eu perceber: olha, poxa, diante de Deus é tão bom, e diante da palavra é tão bom. Ó Senhor Jesus, se você simplesmente vê isso, o inimigo ainda pode te enganar.
Mas se você realmente vê que, não, é isso aqui é que é valioso, é a fé. É isso aqui que Deus me deu. É a palavra que Ele me deu. Porque se o inimigo vem e coloca dúvida, o que acontece? Né? Deus veio, deu a palavra para o homem, né? Para Adão, para Eva, Senhor Jesus. Aí o inimigo veio, pegou essa palavra que Deus deu e colocou em dúvida. Porque Eva simplesmente foi no formato da palavra. Ao invés de simplesmente chegar e falar assim, peraí, olha, essa palavra foi Deus que me deu, Deus falou comigo. Então, deixa eu pegar isso aqui que você falou e eu vou diante de Deus para ver o que Deus fala comigo. Isso é provar a fé, Senhor Jesus. E não só o valor da fé. Não é simplesmente você pegar o valor daquilo que Deus te falou. Mas é você realmente ter valor em Deus. Porque Deus fala com você. Ó Senhor Jesus. Vocês irmãos estão conseguindo perceber a diferença. Não é simplesmente pegar algo que Deus falou e colocar valor nisso. Mas é simplesmente você colocar o valor do fato de Deus falar com você. Então não é simplesmente pegar algo e sair pegando isso e falar, olha, isso aqui é valioso. E você ir levando, né, e procurar coisas para agregar ali. Se você vai agregando coisas ali, é sujeira. Mas quando isso pega e vai diante do fogo, aquilo que é sujeira não interessa. O que interessa é aquilo que Deus está falando. E Deus, Ele quer acrescentar mais. Ele quer acrescentar mais ouro. O inimigo quer colocar sujeira nesse ouro. Né? Mas Deus, Ele quer purificar. Ele quer que o ouro esteja cada vez mais puro, Senhor Jesus. Porque é o elemento de Deus. É o próprio Deus trazendo para você. Então a gente precisa valorizar o fato de Deus poder falar conosco. De Deus falar conosco. De Deus nos direcionar. Mas eu só recebo isso de maneira humilde. Me humilhando, ouvindo falar de Deus. Não simplesmente pegando algo e me apegando àquilo ali. A Bíblia fala para a gente realmente se apegar com mais firmeza às verdades ouvidas e delas jamais nos desviarmos. Qual é a verdade ouvida? Não é um item em si, mas é Deus falando comigo. Então Deus, Ele fala a palavra, essa palavra vai sendo acrescentada, mas essa palavra precisa ser sendo purificada. Eu preciso todo o tempo estar pegando essa palavra, levando diante de Deus. Senhor Jesus, as coisas da terra são efêmeras. O que quer dizer isso? Logo passa. Mas aquilo que é de Deus permanece. Então, os princípios de Deus precisam estar na nossa vida. Então, ele mostra que isso, tudo que está acontecendo, as situações, as circunstâncias, são para nos purificar. Para a gente mostrar realmente, olha, não é só o entendimento daquilo que Deus me deu, mas é realmente a vida que Deus dispensou para mim através da sua palavra. Então, ele está mostrando, se eu me humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, o que vai sempre permanecer é a vida de Deus. Tudo aquilo que for abalável na minha vida não é de Deus. Ah, mas eu tinha que o entendimento da palavra, mas agora que a fé está sendo provada, a situação está vindo. Poxa, isso aqui que Deus me deu está firme, mas isso aqui, ó Senhor Jesus, é algo da minha vida que não está tão firme assim, está sendo abalado. Então, isso você precisa levar diante de Deus, para que Deus possa mostrar a sua palavra. Fé é aquilo que vem de Deus para você. Deus fala, você aguarda a direção dele e você pratica, porque ele te falou. Não é simplesmente algo que você quer fazer, mas é algo que Deus mostrou para você, é algo que Deus firmou. Hoje nós precisamos viver dentro daquilo que Deus está trazendo para nós. Ele está testando a fé, está provando a fé para que você veja, olha, isso aqui é a vida de Deus em mim. É isso aqui que Ele me deu. As coisas em si, as situações estão acontecendo para nos mostrar que as coisas em si não têm valor. Mas aquilo que Deus dispensa para nós tem valor. Ó Senhor Jesus, Ele tem cuidado de nós. Né? A gente precisa lançar todas as coisas sobre Ele. Esse é o cuidado dEle. Né? Senhor Jesus, Ele mostrou para nós que o que tem valor hoje é o quê? É estar junto com a família, estar junto com os irmãos, saber que os irmãos estão bem, saber que a nossa família está bem, saber que o Senhor tem cuidado de nós. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, o homem quer ter controle sobre as coisas, porque o homem quer se achar Deus. Olha, é isso aqui que me firmou, é isso aqui que eu estou fazendo na minha vida e tal, mas isso não é Deus. Aquilo que você pensa, aquilo que você acha, não é Deus. A gente precisa ir de fato naquilo que é Deus,
aquilo que é meu, aquilo que é do homem, tudo isso vai ser abalado. Mas aquilo que é de Deus em nós, ó Senhor Jesus, isso não vai ser abalado. Tudo aquilo que é de Deus na nossa vida nos ajuda a fechar as brechas, a não estar ali realmente ali largado diante do inimigo. O Senhor está nos alertando, está nos mostrando, né, tudo aquilo que vai realmente nos firmar nele e vai nos afastar das armadilhas do inimigo, do devorar do inimigo. Ele quer tirar algo de nós, ele quer arrancar um pedaço de nós. Mas o Senhor não, Ele quer que a gente esteja cada vez mais precioso, mais puro, mais límpido, mais firmado, mais fundamentado nele. Realmente que a gente possa ser humilde, né? E realmente buscar aquilo que vem dele. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.